A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu acredito que esteja, né? Estou feliz de poder estar aqui com vocês mais uma semana, trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É um privilégio muito grande de poder estar aqui falando com vocês neste momento, e para aqueles que vão assistir depois também pelo YouTube, seja bem-vindo a mais este vídeo, a mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos com a aula 9 do assunto dos jovens, né? E eu quero trazer aqui uma aula que vem nos ensinar. Eu também aprendo, né? Não é porque eu estou aqui falando com vocês que eu não preciso aprender. Claro que eu aprendo na hora que eu estou preparando a lição, estou aqui estudando, eu estou também aprendendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E até também apanho também, né? Não é? Porque a palavra de Deus, ela, se não cortar para cá, também não vai fazer efeito para mim. Então ela corta primeiro para mim, depois para você que está aí do outro lado ouvindo a nossa aula. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com a aula 9, 1 de dezembro de 2024, tem por título Protegendo a Sua Boca. Irmãos, esta aula está demais. Eu fosse você, ficaria até o final, não perca essa aula, porque nós vamos aprender como vamos proteger a nossa boca para não falar demais, porque as nossas palavras, elas nos comprometem, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que com as nossas palavras nós poderemos ser condenados e com as nossas palavras nós podemos ser também justificados. Então tomamos muito cuidado. Lá em Provérbios, no capítulo 18, acho que é o versículo 21, fala que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. Então devemos tomar muito cuidado quanto a esse pedacinho de carne tão pequeno, mas que pode incendiar um grande bosque, como disse Tiago, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nesse quarto trimestre, nós estamos caminhando já para o final, né? O ano tem se passado muito rápido, nós já estamos chegando aqui em dezembro, e vai acabando também esse quarto trimestre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse quarto trimestre tem, né, por título aí que nós vemos estudando desde o começo, Alcance um Futuro Feliz e Seguro, né, que são os conselhos de Salomão lá no livro de Provérbios, né, que é um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Então, o título da aula é Protegendo a Sua Boca. O que é que nós vamos estudar nesta lição, irmão Luiz? Então, nesta lição nós estudaremos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de usarmos nossa boca, ok? O que dizemos para outras pessoas diz muito do que nós somos, por isso que a Bíblia dá muita importância à forma que devemos falar com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o texto principal, né, que é a verdade prática. Está lá no livro de Provérbios 25, versículo 11, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, versículo 11. E lá na tradução NVI diz assim: a palavra proferida no seu tempo, no tempo certo, é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata, né? Provérbios 25 e 11. Irmãos, aqui Salomão ele compara a palavra dita a seu tempo, né? A maçã de ouro em salvas de prata. Vejam só o valor que tem a palavra dita a seu tempo. Então, ela é comparada à maçã de ouro em salvas de prata. Então, o ouro é o mais nobre dos metais, né? Servido na bandeja mais elegante, né? A bandeja de prata. Isso é o próximo, né? Isso é o máximo do requinte. É o extremo do bom gosto. Assim é a palavra certa, com a motivação certa, dita na hora certa, ok? Então as pessoas certas também, essas palavras são ditas às pessoas certas também. As pessoas certas, por exemplo, né? Uma palavra boa deve ser verdadeira, né? Verdadeira, oportuna e edificante. Essa palavra, querido, ela abre portas em vez de fechá-las, né? Encoraja em vez de produzir desânimo,
Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta palavra, ela traz tudo isto para a nossa vida. Ela encoraja, ela anima, ela abre porta, em vez de produzir desânimo. Então, amados, nós precisamos, sabe de quê? Nós precisamos ser cautelosos com nossas palavras. Elas jamais são neutras, né? Levam em suas asas a bênção ou a maldição, conforme nós já lemos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ela leva sobre as suas asas a bênção ou a maldição. Então carregam em sua bagagem a vida ou a morte. Olha só, provérbio que nós acabamos de citar aqui, provérbio 18, 21. Então ela pode causar essas coisas, a vida ou a morte. A palavra, querida, a palavra proveitosa, não é, porém, aquela que sempre procura agradar a ouvidos sensíveis. Não, é melhor a palavra que confronta com amor do que aquela que bajula com hipocrisia. Ok? Então a melhor palavra que conforta com amor do que aquela que bajula com hipocrisia. Sabe que tem pessoas que se vê o seu amigo errado, ele não repreende. Quer que o amigo continue, né, no erro, até se esborrachar para depois ele ficar tirando uma onda com a cara do outro. Então, esse não é amigo. É melhor você repreender para que o amigo se desvie do mal do que você bajular, do que você elogiar um erro que a pessoa está fazendo. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tiramos aqui lições espirituais e práticas nesta lição. Primeiro, buscar discernimento, pedir a Deus sabedoria para falar no tempo e forma apropriados. E segundo, avaliar o impacto das palavras. Reconhecer que palavras ela têm poder para edificar ou para destruir. Então devemos tomar muito cuidado. Temos que reconhecer isto. E terceiro, ser intencional, né? Não falar por impulso, mas buscar edificar o outro, sempre respeitando o contexto e a necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a verdade prática, que aqui é o resumo da lição. A fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto, né? Primeiro, a fala, amado, ela acompanhada de mansidão. Então, a mansidão na fala é a característica de se expressar com calma, sem arrogância, violência ou provocação. Falar com mansidão demonstra autocontrole. Sabe que tem pessoas que não têm este autocontrole. Fala de uma maneira a gritar, a zombar, a criticar. Isto, amados, pode produzir morte, pode produzir desânimo, em vez de você estar construindo. Alguém fala assim, mas por que meu esposo era tão calmo, hoje está tem mudado dentro de casa? O vice-versa, o esposo pode falar, porque minha esposa também era tão calma e hoje está assim. É o tratamento que recebeu. Ouça isso no nome de Jesus. A sua palavra muitas vezes destrói ou constrói. Certo? Um filho que muitas vezes é criado num ambiente que é uma desavença só, uma brigaiada só, o filho vai copiar aquilo que o pai está praticando. Segundo, amado, aqui, a agradabilidade. Agradabilidade na fala é a capacidade de se expressar de forma que edifique, traga consolo ou alegria e seja graciosa, né? Essa qualidade, ela remete à exortação de Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ouça isso no nome de Jesus. Como responder a cada um. Falar agradavelmente não é bajulação, não, mas é escolher palavras que trazem conforto, paz ou esclarecimento. Tem pessoas que falam, não chega a esclarecimento nenhum, não traz conforto nenhum. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando a pessoa fala mais pausadamente, com mansidão, vai trazer aí conforto, esclarecimento e vai chegar um bom senso e todo mundo vai concordar depois, porque a pessoa soube controlar a situação. Terceiro, temperança. Irmãos,
A temperança, querido, ela é o equilíbrio, ou moderação, né? Temperança é equilíbrio ou moderação, na fala, refere-se à capacidade de se controlar, evitando excessos, como palavras duras, impulsivas ou desnecessárias. É uma virtude do fruto do Espírito Santo, né? Mencionada lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e o 23, como um domínio próprio. Ouça isso no nome de Jesus. Então, isso aqui é realmente a temperança, é um dos frutos, é um fruto do Espírito Santo. E quarto, nós separamos aqui para você, revela a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, amado, ela é descrita em Tiago capítulo 3, versículo 17, como uma sabedoria pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, certo? Então, quando nossa fala reflete mansidão, agradabilidade e temperança, ela manifesta essa sabedoria divina. Louvado seja o nome do Senhor. Falar com mansidão, agradabilidade e temperança é um testemunho prático da ação de Deus em nossas vidas. Isso não apenas reflete nossa transformação interior, mas também influencia positivamente aqueles ao nosso redor. Louvado seja Deus. Viu que uma palavra branda, ela acalma um grande furor? Louvado seja o nome do Senhor, como disse Salomão. Então, que nós possamos, cada dia, estar praticando a mansidão, a agradabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esta lição, ela tem esse objetivo que nós estamos aqui mostrando, né? Que é mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a do sábio. Reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola e conscientizar da necessidade de se proteger, né, a língua. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado, queridos. Ouça isto no nome de Jesus. A leitura bíblica em classe, né, que é o texto bíblico, está lá em Provérbios, capítulo 10, está em 3 capítulos, né, capítulo 10, versículo 11 ao 24, capítulo 15, versículo 1 ao 4, depois você pula lá para o versículo 7 e pula para o versículo 14. E lá no capítulo 17, versículo 27 e versículo 28, certo? Nós vamos só comentar ele aqui, porque nós temos que ganhar tempo nesta lição. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos materiais aqui, muita coisa boa que nós vamos estar aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o primeiro tópico, a boca do sábio e a boca do tolo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A boca do sábio e a boca do tolo. O modo de falar do sábio e do falto de entendimento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amados, vamos conhecer aqui o texto bíblico? Vamos? A boca do justo é a fonte de vida, mas a boca dos ímpios, amados, ela abriga a violência, o ódio, né? Então o ódio ele provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Ouça isso no nome de Jesus. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Então os sábios acumulam conhecimentos, mas a boca do insensato é um convite à ruína, né? Conforme a leitura bíblica em classe, no capítulo 10, versículo 11 ao versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, o capítulo 10 de Provérbios aqui apresenta, por meio de contrastes, as diferenças de caráter e conduta entre o sábio e o tolo. Aqui nesses versículos 11 a 14 do capítulo 10, o foco é o uso das palavras. Aqui nós vemos que o discurso ele reflete o que está no coração, como diz lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 45. Então, a influência a vida ao redor de forma, né, de forma construtiva ou destrutiva. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, né, na boca do homem, a palavra de destruição ou a palavra de construção. Louvado seja o nome do Senhor. E falando do versículo 11 do capítulo 10 de Provérbios, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Irmãos,
A boca do justo é fonte de vida. As palavras do justo, ou sábio, elas promovem vida porque são edificantes, cheias de graça e sabedoria divina, assim como uma fonte sustenta e refresca. A fala sábia também alimenta e renova os que a ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu dar aqui um discurso, um sermão de ódio, porque vai causar ódio nas pessoas. Se o meu sermão é um sermão de paz, de harmonia, isso aí vai trazer construção, vai trazer harmonia, vai trazer paz na vida das pessoas. Não adianta a pessoa estar passando por um momento, por uma catástrofe e está sendo muita destruição, doenças, né, tal, e eu chegar com palavras que vai colocar a pessoa mais para baixo ainda. Eu tenho que chegar com a palavra de Deus, apaziguando e mostrar o amor de Deus, mostrar que Deus é a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto aqui, amados, a boca dos ímpios, ela abriga violência, certo? Em contraste à fala do ímpio, ela reflete sua natureza corrompida, trazendo destruição, discórdia e confusão. Esta aqui é a boca dos ímpios, que abriga a violência, né? Já é diferente da boca do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui uma aplicação muito prática que eu quero passar para você aqui. É que o sábio usa sua fala para construir pontes, restaurar relacionamentos e oferecer conselhos úteis. Isto é a boca do sábio, é a fala do sábio. Louvado seja o nome do Senhor. É apaziguar situações, é chegar e restaurar, né? Construir pontes e não barreira, não construir muros de separação, separar as pessoas, não. Mas ele constrói pontes ao invés de colocar um muro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é que nós possamos, com a nossa fala, construir pontes de relacionamentos e oferecer conselhos, oferecer uma solução para esse mundo caído que está tão caótico que nós temos visto. Outro ponto, o tolo, ao contrário, né, da fala do justo, o tolo, né, é ao contrário, ele usa palavras como armas, gerando conflitos e promovendo violência verbal e emocional. Então aqui ele vem promovendo violência, vem promovendo confusão, né, no meio das pessoas, conflitos. Então são os muros, as barreiras que ele põe entre uma pessoa. Se a pessoa chega num casal, né, que está brigando, a pessoa tem que apaziguar e tem que construir pontes para eles fazerem as pazes e não construir muro, conflitos, né? Aumentar mais o conflito para as pessoas ficarem ali mais contra um ao outro. Não. Isso aí é a fala do tolo que faz isto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquelas pessoas que chegam no meio de uma confusão e tá alguém brigando e a pessoa fica atiçando, vai, isso mesmo, você vai deixar isso aí sim, você vai deixar isso acontecer, vai deixar ele falar isso com você. Isso aí as pessoas, é o tolo que fica atiçando, colocando barreira, colocando conflito mais e mais, colocando fogo, colocando lenha no fogo para que veja o circo pegar fogo. Então esse é o tolo. Nós devemos ser ser pacífico, apaziguar as tempestades. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto aqui, né, explicando aqui o Provérbio 10, versículo 12, que está na lição, né, bíblica em classe. O ódio, querido, ele provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio, ele provoca dissensão. O tolo, cheio de ódio, guarda rancor e transforma suas palavras em instrumentos de discórdia. Ele não perdoa, mas reage de forma impetuosa, criando divisões. Ouça isso no nome de Jesus. Isso aqui é o tolo. É tolo mesmo uma pessoa dessa que cria dissensão, que faz, né, que provoca ódio e tudo mais. Isso aí é uma pessoa tola, que faz, né, forma uma arma aí para separar as pessoas, criar divisão. Outro ponto, o amor cobre todos os pecados. Louvado seja o nome do Senhor. O sábio, amado, o sábio que é guiado pelo amor, ele é capaz de perdoar e tolerar ofensas. Ouça isso no nome de Jesus. O sábio, né? O sábio, guiado pelo amor, ele é capaz de perdoar e tolerar ofensas. Sabe que tem pessoas que não toleram ofensa? Se alguém xingar, ele já quer matar, já quer, né, bater e tudo mais. Não tolera uma ofensa.
Mas esse mundo que nós vivemos aqui, amado, nós temos que levar muitas coisas na esportiva, na brincadeira, até porque se nós formos ficar nervoso com tudo, nós vamos criar inimigos, nós vamos ser inimigos e nós morremos mais cedo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, essa virtude, querido, de suportar as ofensas, de perdoar, então essa virtude não significa ignorar o erro, mas escolher não aplicá-lo ou alimentar o ciclo de retaliação, certo? Você não vai ficar pensando, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós temos que pensar nas coisas que são de cima, como diz Colossenses capítulo 3, nós temos que buscar as coisas que são de cima e não ficar alimentando o ódio aqui, pensando naquele que falaram comigo, uma palavra que falaram que me magoou, não. Nós vamos perdoar e vamos deixar rolar e sim, Deus vai dando paz, nós vamos vencendo. Eu trouxe aqui outra aplicação muito prática aqui para você, a fala do sábio baseado no amor e reconciliadora. Então, a fala do sábio, baseada no amor, ela é reconciliadora e pacífica, evitando que pequenos conflitos cresçam, né? Então, nós temos que cortar pela raiz logo o mal. Quando começar logo uma contendazinha, nós já temos logo que cortar pela raiz e não deixar que isso aí vá se inflamando. Ouça isso no nome de Jesus. Uma fogueira, se você não quer ver um grande incêndio numa floresta, se você vê uma faísca que caiu ali, vá lá e já apague logo, porque depois que se transformar numa labareda enorme, fica mais difícil de apagar. Irmãos, então já o tolo, ele exacerba, problemas com palavras, palavras carregadas de ira, perpetuando aí o ódio e a divisão. Isso aqui é o tolo que fica sobrecarregado ali de ira e não perdoa e tal, e fica pensando no mal, em fazer o mal contra as pessoas. Versículo 13 do capítulo 10, nós vemos aqui que nos lábios do que tem discernimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do que não tem juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nos lábios do que tem discernimento se acha sabedoria. O sábio, ele fala com propósito e discernimento, manifestando aí prudência e conhecimentos. Então, suas palavras, ela têm peso, porque são apontadas pela verdade e pelo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que sofrem por causa do bem. Tem pessoas que sofrem por causa da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas, mas rapaz, você passou por isso porque você quis. Mas rapaz, por que você fez isso? Porque você, o tolo fica aconselhando, se você tivesse mentido, se você tivesse ido lá tirar satisfação, talvez você não tenha passado por isso e tal. E fica excitando ódio no coração das pessoas. Isso é o tolo. Mas o prudente, a pessoa de bem, realmente ele busca discernimento, manifestando prudência, conhecimentos, louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabe que as suas palavras têm um peso. Ouça isso no nome de Jesus. Salomão fala que a vara é para as costas do que não tem juízo. Então, o tolo, por sua falta de autocontrole e discurso imprudente, ele frequentemente se encontra em situação de conflito e punição, seja pelas consequências naturais ou pela disciplina externa. Ouça isso no nome de Jesus. Outra aplicação bem prática que eu quero trazer para você é que o sábio, queridos, ele evita conflitos desnecessários com palavras ponderadas e sábias. Veja só, o sábio ele evita conflitos desnecessários, louvado seja o nome do Senhor, com palavras ponderadas e sábias. Mas o tolo sem controle sobre a sua língua, colhe o fruto amargo de suas palavras irresponsáveis. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos aqui a uma explicação do versículo 14, daqui do capítulo 10 de Provérbios, que foi a nossa leitura aqui no livro de Provérbios, nós dizemos, a leitura bíblica em classe, que é o quarto ponto que eu quero comentar aqui com vocês, Provérbios 10 e 14. Os sábios, eles acumulam conhecimento, mas a boca do tolo é um convite à ruína. Irmãos, fala sério, Os sábios, eles acumulam, os sábios, eles acumulam conhecimento. O sábio não fala precipitadamente, ele reflete antes de falar e guarda o conhecimento, como um tesouro
Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou? Antes dele falar para ele, eu vou falar ali, será que essa palavra aqui vai matar ou vai dar vida ao meu irmão? Ele vai pensar, ele vai pesar ali suas palavras antes de falar. Mas tem pessoas que metem o pau e pergunta depois, né? Como diz, né? Mata e pergunta depois. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele guarda o conhecimento como um tesouro. Então, suas palavras, queridos, são resultados de aprendizado e experiência. Eu gosto muito de conversar com as pessoas mais idôneas, porque eles têm experiência para passar, eles têm, né, experiência, aprenderam bastante com outros mais anciãos do que eles, e eles passam. Tem pessoas que falam assim, eu vou começar com isso, nada, isso é tempo da pedra, hoje em dia está tudo moderno. Gente, se nós conservássemos, né, os costumes de antigamente, hoje em dia se teria mais saúde, né, se obedecesse aos pais, porque a Bíblia diz que quando se obedece aos pais, se prolonga os dias na terra, porque muitos jovens estão morrendo hoje, né, trazendo essa lição que é a lição para os jovens, porque muitos jovens estão partindo cedo hoje, por causa da desobediência, por causa que não suportam, são todos, a maioria, muitos estressadinhos e acabam, queridos, partindo para um caminho errôneo e morrendo cedo, né, com doenças, estragando a sua vida, ou seja, em nome de Jesus. Então, tudo isso aí prejudica, né, e traz destruição na vida de muitos jovens, infelizmente. Nossos jovens estão muito correndo atrás de bens materiais, tudo mais, e esquecendo-se do principal, que é a palavra de Deus, de meditar, de buscar conhecimento, de buscar a sabedoria do Senhor. Irmãos, a boca do tolo, querido, ela é um convite à ruína, como diz, né, esse versículo 14 aqui em Provérbios 10. O tolo, ele fala sem pensar, frequentemente trazendo destruição sobre si mesmo e sobre os outros. Então, sua fala impulsiva é perigosa, pois carece de sabedoria e responsabilidade. Tem uma aplicação aqui bem prática. O sábio, ele se cala quando necessário e só fala o que edifica, ok? Então, ele se cala quando for necessário e só fala quando edifica. Por isso que sabe que tem pessoas que falam que falar demais dá bom dia a cavalo? É isso aqui. Então, ele se cala quando for necessário e só fala aquilo que vai edificar a vida das pessoas ou a sua vida mesmo. Ele entende que o silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que palavras ditas sem reflexão. Muitas vezes você se cala, você está demonstrando sua sabedoria, né, seu entendimento, seu conhecimento. Mas a pessoa que fala demais, olha, ele expõe seu segredo, como diz Salomão, né? O tolo, por outro lado, amado, ele fala demais e causa danos com sua imprudência. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o segundo subtópico desse tópico primeiro. O que os lábios falam e o coração busca. O que é? Vamos lá? O que o lábio fala e o coração busca. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, por questões de tempo, né, e espaço, nós vamos apenas pincelar aqui o versículo 1. Então, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira, né? Como diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Então, aqui só dá uma pincelada aqui no assunto, nós não vamos comentar muito, por causa que o tempo é escasso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas acredito que o que eu preparei aqui vai dar para você entender muito bem e absorver bem esta aula. Irmão, o nosso maior problema não é com nossas ações, mas com nossas reações. Nós podemos conviver em paz com uma pessoa, né, a vida toda, desde que ela nos respeite, é claro. Porém, quando essa pessoa nos provoca com alguma pergunta insolente, né, perdendo aí o controle e a compostura, e tendemos a dar uma resposta à altura, é por isso que o sábio nos mostra que não é a palavra branda que desvia, né? Não é a palavra branda que desvia o furor, mas a resposta branda. Veja só, isso é mais do que ação, é reação. Mesmo mediante uma ação provocante, a pessoa tem uma reação branda. É como colocar água na fervura e acalmar os ânimos, né? Em outras palavras, é ter uma reação transcendental. Ouça isso no nome de Jesus. Então, você não vai esperar,
né? Outra coisa, se você coloca a água para ferver e querer acalmar os ânimos, né? Como se você coloca, como eu te falei agora, né? Colocar lenha no fogo, depois você querer ver paz. Se você mesmo está atiçando a briga, se você mesmo está fazendo tudo para que duas pessoas briguem, então isso aí é como se você colocar a água para ferver e depois você querer ver, ouça isso no nome de Jesus, né? Acalmar os ânimos. Me faz lembrar que Spurgeon, ele propõe uma ilustração interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala: morei em uma casa na qual o jardim do vizinho e o meu eram separados por uma cerca viva, rala e irregular. O cachorro do vizinho era um péssimo jardineiro e vivia destruindo minhas plantas. Certa noite, enquanto eu andava sozinho, avistei o cachorro a certa distância fazendo alguma travessura e atirei um pedaço de pau em sua direção com a intenção de fazê-lo voltar para casa. Mas, em vez disso, o cachorro pegou o pau, trouxe-o até mim, deixando-o cair aos meus pés e ficou balançando a cauda, me olhando com expressão carinhosa. Que mais eu poderia ter feito, exceto, né, acariciá-lo, dizer-lhe palavras afetuosas e lamentar por ter sido tão rude com ele. Que coisa linda, né? Isso aqui são palavras do Spurgeon, né? Spurgeon, então ele, vê que história linda, que ele fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, que ele jogou o pau para assustar o cachorro, e o cachorro pega aquele pauzinho, já que por certo era treinado já pelo seu dono, e leva até ele, e ali solta nos pés dele e fica querendo, né, balançando o rabinho, querendo que ele jogasse novamente para ele brincar, para ele buscar o pauzinho. Assim é a pessoa, querido. Se alguém que lança uma palavra dura e você vai com uma palavra carinhosa, essa pessoa vai fazer o quê? Vai te acariciar. E se você também jogar uma palavra rude, uma palavra dura com a pessoa, e a pessoa te recebe com carinho, isto aí vai te trazer, né, afeto, amor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, já viu o que diz a Bíblia, né? E o pessoal comenta muito sobre isso aí. Aquilo que você quer que os outros façam com você, faça você primeiro com ele. Então, são palavras do Senhor Jesus. Nós devemos fazer assim, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amei esta historinha aqui desse cachorrinho, porque é assim mesmo que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós for trocar palavras duras, palavra rude com palavra rude, vai dar guerra. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro subtópico desse tópico 1. É possível controlar a língua. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vocês estão gostando da aula? Se sim, deixa aí, né? Você que vai assistir pelo YouTube depois, deixa aí o seu comentário, né? E se tiver alguma dúvida, deixa aí também que nós estaremos sanando aí a sua dúvida. Irmão, é dificílimo controlar a língua, mas não é impossível, certo? A Bíblia diz que quem guarda a boca e a língua, ouça isso no nome de Jesus, ele guarda a sua alma de muitas dificuldades. Provérbios 21, versículo 23. Dizem que o peixe ele morre pela boca, né? Você já viu esse ditado? O peixe morre pela boca. Então o ser humano também, né? O ser humano também. A língua desgovernada põe a vida toda a perder. Entenda isso aí, uma língua desgovernada é como o peixe que morre pela boca. Então uma língua desgovernada, ela põe a vida toda a perder. Devemos tomar muito cuidado com esse. Por isso que eu falei no começo que Tiago ele falou isso, que nós devemos tomar muito cuidado com uma pequena fagulha que é a língua, mas que pode incendiar um grande bosque. Ela pode colocar uma vida toda a perder. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não domina a sua língua, ele envolve-se em muitas encrencas e entrega a sua alma a muitas angústias, né? Precisamos colocar guardas à porta dos nossos lábios. Usa isso no nome de Jesus. Você já viu pessoa que fala assim, puxa vida, eu falei isso aí para aquela pessoa, ai meu Deus, estou angustiado agora, né? Então eles precisam controlar a língua, certo? Para depois não trazer angústia para a sua própria alma, para a sua própria vida. Usa isso no nome de Jesus. Eu já vi pessoas falarem coisas que desagradou outra pessoa e depois ficou com a consciência pesando o tempo todo. Então devemos tomar muito cuidado quanto a nossas palavras. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em Tiago, né? O nosso irmão Tiago, que é irmão de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça em falar, no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3, versículo 2, na versão NVI. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar em muitas áreas, é claro. Se, porém, nós formos capazes de controlar a língua, para não cometer os muitos pecados associados à fala, nós teremos uma vida íntegra e disciplinada se conseguirmos exercer controle sobre nossas palavras. Então, não teremos dificuldade, amados, em praticar o autocontrole em outras áreas, apesar de ser difícil, não é verdade? Mas não é impossível. Ouça isso no nome de Jesus. Então é realmente você ser futucado todos os dias por uma pessoa que te odeia do nada. Sabe, pessoa que você muitas vezes fazer o bem para alguém, parece que aquela pessoa está entendendo como se fosse um mal que você estivesse fazendo e te odeia sem motivo? Mas é assim, faça igualmente o cachorrinho lá, que pegou o pedaço de madeira e levou para aquele senhor que jogou nele para afugentar ele dali, do seu quintal. Ouça isso no nome de Jesus. Que nós possamos, é difícil? Mas não é impossível, né? Que nós possamos fazer isto, pegar esse exemplo para nós. Segundo tópico, a língua de uma pessoa tola, né? A língua de uma pessoa tola. O que a linguagem revela? É uma pergunta. O que a linguagem revela? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus ela nos mostra que a linguagem que expressamos, ela revela o que se encontra dentro, no interior. Isto é, revela o que estamos pensando, né, sentindo e desejando, como diz lá em Marcos capítulo 7, versículo 20 ou 23 por ali. Quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem, que é nas manifestações verbais, que é nas não verbais, ela se revela. Ouça isso no nome de Jesus. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensina em Marcos 7, 20 ao 23, que o que contamina a pessoa não é o que entra nela, mas o que sai do coração. Então, se a pessoa entrou um pensamento de você xingar, de você falar alguma coisa tal que vai causar destruição, mas se você pensou, quer dizer, que ele entrou, mas não saiu, então você é uma pessoa que não está contaminada. Mas se você falar, pronto, se você soltar aquelas palavras, aqueles pensamentos, aquele sentimento que está dentro de você, você já pecou. Ele já contaminou. Ouça isso no nome de Jesus. Porque saiu do seu coração, saiu da sua mente, aquilo que você estava pensando em jogar. Então, aqui, amado, ele declara que é do coração que procedem pensamentos e ações como maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, ganâncias, maldades, enganos, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, né? Como diz o versículo 21 e o versículo 22 aí do capítulo 7 de Marcos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, se todo esse sentimento entrou em você, mas você não deixou sair, não deixou escapar, não fez nada disso aí que você tinha vontade de fazer, então você não se contaminou. Agora, se você soltar, aí pronto. Aí já contaminou tudo. Aí já passa né? Aí o sentimento de destruição para a vida de outras pessoas, e você também pode ficar aí tendo problema aí, porque você vai ficar pensando, né, que você poderia ter sido melhor, né? Quantas vezes nós falamos uma coisa, depois nós nos arrependemos e depois nós falamos assim, poxa vida, eu poderia ter sido melhor se não tivesse falado isto, né, se não tivesse feito isso com alguém. Então é isso aí. Pronto. A linguagem, irmão, ela é uma janela. A linguagem era uma janela para o que se passa no coração, seja verbal, né, que é o que falamos, ou não verbal, que é por gestos, expressões, né, comportamentos. Então, ela reflete nossas intenções, emoções e desejos. Quando a palavra ou a ação é pura, ela revela um coração transformado. E quando a palavra é corrupta, expõe um coração afastado de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ver aqui umas características do insensato na linguagem. Quais são as características do insensato na linguagem? Falta de domínio próprio, né? Suas palavras elas são precipitadas e descontroladas. Essa é a característica da pessoa insensata,
na linguagem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é a falta de domínio próprio. Revela. As palavras são precipitadas, descontroladas. A gente vê pessoas que por nada tá brigando, mesmo se for fazendo bem, parece estar fazendo mal. É verdade, tem pessoas assim. Louvado seja o nome do Senhor. Outro, desrespeito ao próximo, né? Fala com arrogância, calúnia, ou critica, né? Crítica destrutiva, todas essas coisas. Desrespeito, né? É uma pessoa descontrolada, são características de uma pessoa, né? Descontrolada na fala, ou seja, isso no nome de Jesus. Né? A ausência de reflexão, não pensa nas consequências do que diz, né? Como afirma o Provérbio 18:7, a boca do tolo ela é a sua ruína, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma, ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos, querido, ser diferente, buscar o autocontrole, louvado seja o nome do Senhor, para não estarmos toda hora pecando. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês, jovens, amados professores que vão também dar aula aí para vocês jovens, uma coisa que o inimigo muito põe nas pessoas muitas vezes ele põe ali umas palavras arrogantes e tudo mais tal, aí depois que a pessoa fala, ele põe agora o espírito da vergonha para a pessoa não pedir perdão, não pedir desculpa àquela pessoa que foi magoada. É assim que o inimigo faz. Então devemos tomar cuidado se não temos condições, não temos, né, capacidade de pedir perdão, de pedir desculpa. É melhor vigiar antes que aconteça, que fale bobagem, né, que leve sua língua a pecar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, vamos lá, eu estou correndo porque o tempo já está se passando. A língua do tolo, segundo subtópico, ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, falando aqui sobre a língua do tolo, aqueles que buscam a sabedoria divina, eles devem estar plenamente cientes do mal que podem causar com palavras mal utilizadas, certo? Então, se nós buscamos a sabedoria de Deus, nós devemos estar plenamente cientes disto, né? Do mal que pode nos causar com palavras mal utilizadas. Aí, então, nós já vamos vigiar, ouça isso no nome de Jesus. Então, nós devemos pedir a Deus que nos ajude, né, a controlar a nossa língua e a falar de forma que abençoe e edifique os outros, e não que venha destruir. Há um texto que tem, né, me impactado muito. Louvado seja o nome do Senhor, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, esse texto me trouxe muito impacto assim na minha vida, ouça isso no nome de Jesus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme necessidades, tá? Para que conceda graça aos que a ouvem. Então não é para sair da minha boca nenhuma palavra torpe, certo? Louvado seja o nome do Senhor. O que é palavra torpe? Palavra que venha, né, trazer destruição, palavra que venha entristecer o coração das pessoas, palavra que venha, né, maltratar as pessoas. Então nada disso saia da minha boca, mas somente palavra que venha edificar. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que têm dificuldade de elogiar quando alguém acerta, mas tem a facilidade de criticar quando a pessoa erra. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos elogiar quando se acerta e devemos repreender e não criticar. Devemos repreender, devemos mostrar, ensinar quando se erra. Ouça isso no nome de Jesus. Criticar, não, porque nós estamos sujeitos a cair também. O apóstolo Paulo falou que nós devemos tomar muito cuidado, né, para não cair na mesma condenação. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos tomar muito cuidado. Repreender com mansidão, isso ele ensina, para que, né, nós não venhamos vigiando, para que nós não venhamos cair no mesmo erro. Então, nós estamos, né, sujeitos a qualquer momento cair. Nós não somos super-homens, super-santos de maneira nenhuma, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Estou falando aqui com você essas palavras, mas primeiro essa palavra cortou para mim, no meu coração, e eu aprendo muito com ela também. Terceiro subtópico desse tópico 2, o que acontece quando nos comunicamos insensatamente? O que acontece quando nos comunicamos desta maneira? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, louvado seja Deus. Toda comunicação, querido, ela envolve um relacionamento, seja direta, né? Falamos para alguém, quando nós falamos para alguém, ou indiretamente, certo? Quando falamos sobre alguém.
tá? Então a comunicação ela é um relacionamento direta, que é quando você fala direto para alguém, ou indireta, que é quando você fala sobre alguém. Isso aqui é indireta. Isso aqui ressalta, amados, a responsabilidade que temos em cada palavra que proferimos, pois as palavras elas criam vínculos ou os rompem, certo? Elas podem criar vínculo ou romper os vínculos com outras pessoas, com você e outra pessoa, com um amigo que você está falando dele. Então, tudo isso aí, ela pode, né, criar vínculo ou romper os vínculos. Ouça isso no nome de Jesus. Ok? Então, ela pode construir imagem ou as destruir, né? Elas influenciam profundamente o modo como o outro se percebe e percebe o ambiente. E palavras insensatas podem machucar. Palavras insensatas, elas podem machucar profundamente, deixando cicatrizes emocionais. Devemos tomar muito cuidado com palavras insensatas. As palavras insensatas também elas podem desencadear sentimentos de rejeição, mágoa ou desânimos. As palavras insensatas também elas podem prejudicar a autoestima e a confiança de quem ouve. Então deve tomar muito cuidado, amados, com as palavras insensatas que ela pode machucar, desencadear sentimentos, né? Rejeição, mágoa. Ela pode prejudicar a autoestima de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é bom, amados. Devemos tomar muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados, amados. Nós fomos chamados para somar, nós fomos chamados para ajudar, para curar feridas, não para fazer feridas. Ouça isso no nome de Jesus, né? Isso é muito bom quando você utiliza a sua palavra, a sua fala para ajudar as pessoas. É tão gratificante, né, quando você vê que alguém está indo no caminho mal e você consegue convencer e tirar ele daquele caminho e a pessoa tem uma mudança. Sabe que tem pessoas que não ficam felizes quando vê uma pessoa prosperando mais do que ele? Tem pessoas que não ficam, amados. Eu fico feliz quando vejo uma pessoa, né, prosperando, principalmente quando tem uma pessoa que, né, estava indo no caminho errado e se eu der um conselho, daqui a pouco eu vejo ele mudando de vida, eu vejo ele melhor do que eu fico muito feliz porque eu sei que as minhas palavras, ela sutil vida naquela pessoa e a pessoa mudou, louvado seja o nome do Senhor. Isto é que é gratificante quando você vê alguém subindo um degrau a mais, louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, né? Terceiro tópico, protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Louvado seja o nome do Senhor. A fala do sábio. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. A fala do sábio. Irmãos, em falar nisso aqui, né? A fala do sábio, protegendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em um mundo onde a comunicação é instantânea e amplificada, não é verdade? As pessoas muitas vezes elas falam sem reflexão ou responsabilidades, promessas vazias, amados, discursos hipócritas e palavras desconectadas de ações, elas são comuns. E isso revela uma sociedade, né? Que tipo de sociedade? Sociedade desajustada, né, que é internamente aí, né, há um desalinhamento entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz, né? Temos aí também, louvado seja o nome do Senhor, incoerente, né, externamente aí, a falta de consciência, ela enfraquece relacionamentos e a credibilidade das pessoas. Então, o cristão sábio, ele reflete unidade entre pensamento, certo? Palavras, ação, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer aqui para você, né? Primeiro, pensamento. O cristão sábio, ele reflete unidade entre pensamento. O pensamento que ele acredita e valoriza. E palavra. A palavra, o que ele verbaliza para os outros. Então, o cristão ele reflete sobre isso aqui, né? E ação, o que ele efetivamente pratica em sua vida diária, né? Então, essa coerência, querido, é essencial porque a falta dela compromete o testemunho cristão, a falta dela demonstra uma fé superficial ou hipócrita. Então,
devemos tomar muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor quanto a essas coisas. Segundo subtópico deste tópico 3, a relação entre falar e ouvir no sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Irmãos, o versículo de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 19, ele nos oferece uma orientação crucial para viver de maneira sábia, ouvir ativamente, falar com cautela e não ceder facilmente à ira. Essa sabedoria não só melhora a comunicação, mas também ela promove relacionamentos mais saudáveis, respeitosos e edificantes, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. A aplicação desse conselho de Tiago pode ser aí observada em várias áreas da vida, especialmente nos relacionamentos, na verdade, os relacionamentos pessoais e profissionais. Aqui estão algumas sugestões práticas. Antes de falar, pense. Uma sugestão muito prática isso aqui. Antes de falar, pense. Avalie as consequências de suas palavras. Pergunte-se o que estou dizendo vai ajudar a construir a conversa ou gerar mais conflitos. Então nós devemos tomar muito cuidado. O que eu vou falar vai ajudar a construir ou vai gerar mais conflitos? Então tem que pensar antes. Louvado seja o nome do Senhor. Outra sugestão prática. Escute sem interrupções. Em uma conversa, procure entender o ponto de vista do outro sem interromper. Isso não só facilita uma comunicação mais eficaz, mas também demonstra respeito e consideração pela outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não ceda à ira facilmente. Quando sentir raiva, respire profundamente e reserve um momento para refletir. Pergunte-se, essa situação realmente merece minha raiva? Muitas vezes a raiva vem de mal entendimentos, mal entendidos ou de interpretações erradas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, às vezes, uma palavra nem quer te ofender daquela maneira, mas você interpretou, você entendeu errado e por isso você se ira. Você pergunta, será que isso aqui vale a pena eu estar me irando por causa disto? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, a fala e o agir do sábio. Louvado seja Deus. A fala e o agir do sábio. Irmãos, esse subponto aqui, ele reflete uma grande verdade sobre a natureza do discurso cristão e a importância da coerência, entre o que falamos e o que praticamos. A ideia central aqui, amados, é que o discurso cristão não deve ser apenas correto em termos de conteúdo, mas também de ser vivido de forma prática. Este é o nosso grande desafio de todos os dias, é claro. Louvado seja o nome do Senhor. O fato de falarmos corretamente, expressando palavras justas e santas, não é suficiente se não houver coerência nas nossas ações. Não é só pelo falar, mas se nós falamos de uma maneira e as nossas ações é outra totalmente contrária, isso aí não adianta. Então, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que praticar, ser coerente com aquilo que nós falamos e praticamos. Embora as palavras elas sejam poderosas e carregadas de significados, elas não têm valor real se não se traduzem em ações, ações concretas que refletem o que estamos falando. Jesus ele foi bem claro sobre isso quando ele criticou os fariseus em Mateus 23, versículo 1 ao 3. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os mestres da lei e os fariseus. Olha que Jesus falou: obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Você já viu pessoas que falam tanto, mas o que eles fazem não condiz com aquilo que ele fala? Os que ele praticam não condiz. Assim, os fariseus que estavam sentados na cadeira de Moisés, eles eram mestres da lei. Os fariseus, eles falavam para você fazer tudo certinho. E tem muitos, sabe que tem muitos. Tem pessoas que falam assim: nossa, mas o irmão fulano de tal é uma bênção, o apóstolo fulano de tal é uma bênção, o pastor fulano de tal é uma bênção. Mas será que ele realmente está praticando algo que vai ser coerente com aquilo que ele está falando? Ou o que ele está falando é uma coisa, o que ele está ensinando é uma coisa, o que ele faz é outra? Então nós devemos, é lógico,
obedecer o que eles mandam, porque às vezes ele manda o certo, mas ele não faz. Ouça isso no nome de Jesus. Eu ouvi uma frase de um rapaz, um dia que ele, aqui em minha casa, lá em minha casa, ele falou que eu achei muito interessante. Ele falou que o corvo é um animal muito impuro, nós sabemos disso. Porém, o alimento que ele levava para Elias lá na caverna, lá onde Elias, o profeta, estava lá, né, se refugiando, escondido lá, o alimento que aquele corvo levava era limpo, porém o animal era um animal impuro. Então tem pessoas que pregam que não está com uma vida pura, porém o alimento que ele está entregando para você, que é a palavra de Deus, é uma palavra pura. O apóstolo Paulo, ele reforça isso quando ele diz que muitos pregam, muitos aumentam as suas aflições, né, em cadeias e tudo mais, e que pregam, uns pregam por inveja, uns pregam por, né, mas ele fala, não importa, que com as orações dos santos, Deus pode resultar em salvação. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, tem pessoas que pregam pregam o que não vive, mas o que ele prega realmente é o alimento puro, que é a palavra de Deus. Outro ponto aqui, o problema dos fariseus, eles pregavam, né, corretamente, mas suas vidas eram desprovidas de prática genuína do que ensinavam. Temos aqui uma lição para nós. Né? O nosso comportamento, amado, ele deve ser um reflexo do nosso discurso. Não basta pregar sobre santidade e justiça se as nossas atitudes não refletem esses valores. Ouça isso no nome de Jesus. É claro que quem está ali no sermão, ouvindo o sermão e coloca em prática, vai viver uma vida totalmente diferente daquele que está pregando que não vive. Ouça isso no nome de Jesus. Lógico, nós devemos buscar a santidade e nos preocupar na nossa salvação, a salvação da nossa alma, que tanto anseia morar no céu e estar lá com o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento da igreja, porque vai acontecer a qualquer momento, um abrir e fechar de olhos, a igreja será entregue ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai subir com a sua igreja que está aqui na terra e vai entregar ao Senhor Jesus Cristo, que ficará nas nuvens. Ouça isso em nome de Jesus. Então devemos tomar muito cuidado quanto ao que praticamos, né? Louvado seja o nome do Senhor, para que as nossas vidas, ela venha, né, ser aí coerente com aquilo que nós pregamos. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão aqui, amados, para terminar, louvado seja Deus. Já está passando uma hora aqui do nosso discurso aqui, da nossa lição. Na lição desta semana, amados, nós estudamos a respeito da proteção da boca. Vimos que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Os que se mostram tolos na sua linguagem também se apresenta, né, ao público. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, o que se apresenta ao público de maneira insensata, desgovernada e insensível. Os que buscam a sabedoria do alto devem ter o cuidado com a sua língua, buscando sempre glorificar o Senhor em tudo. A maneira que falamos revela o que pensamos, sentimos e desejamos. Irmãos, o cristão ele é chamado não apenas a falar a verdade, mas falar de maneira que glorifique a Deus. Então, a nossa comunicação, ela seja verbal ou não verbal, deve ser uma expressão do caráter de Cristo em nós. Ao fazer isso, queridos, nós garantimos que nossa palavra e nossas ações não são apenas corretas, mas também conduzem outros a ver a beleza do Evangelho de Cristo. Sabe por que muitas pessoas ficam olhando, né? Muitas pessoas não olham assim, e tem pessoas que falam assim, mas ser crente igual ele é? Ah, meu vizinho, ele faz isso, ele xinga, ele briga com a mulher, ele bate nos filhos sem motivo. Ah, eu vou ser crente como ele, não. Mas na igreja, ou quando ele vai falar de Jesus, ele fala super bem. E agora? Aí fica em cima do muro agora, tá? E tem muitas pessoas que não vão para a igreja por causa disso. Então, amados, esteja aqui. Jesus falou que na cadeira de Moisés estão os fariseus, tudo mais, tal, os homens lá da lei, né? Que nós devíamos fazer o que eles mandam, mas não fazer as suas práticas, não fazer o que eles fazem. Ouça isso no nome de Jesus. Tem até pessoas que falam, né? Falam assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Então isso aí está na Bíblia, foi Jesus que falou. Fazemos o que os fariseus mandam, mas não praticamos as suas práticas, as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu fico por aqui, amados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nunca deixe de ir na igreja ou de seguir a Cristo, porque alguém falou muito bem de Cristo e as suas práticas não faz a mesma coisa.
Então devemos seguir a palavra de Deus. Mostre que você é diferente, que você vai, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós possamos estar lá com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, amados. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não houver o arrebatamento da igreja, estaremos aí de volta, Louvado seja Deus. Um grande abraço a todos vocês. Você que ficou até o final aí no canal do YouTube, deixe já o seu joinha, sua inscrição, se inscreva, é de graça, não vai pagar nada. E compartilhe nosso vídeo para todas as pessoas do seu contato, família, e enfim, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Amém.